Olá! Primeiramente seja bem-vindo ao canal, lembre-se de deixar seu like e se inscrever clicando no botão inscrever-se e depois no sininho. Obrigada! A catástrofe de Esmirna, evento que também ficou conhecido como o Grande Incêndio de Esmirna, até hoje figura como um dos momentos mais tristes e sombrios da história grega. Anos após o fim da Primeira Guerra Mundial, o exército turco causou a morte de milhares de gregos e armênios, além da destruição da cidade. Fonte: Euroknici Tatiana Bolari Artes Ibition Concerning Esmirnati National Aral de Reprodução, a queda da Pérola do Oriente situada na costa do Mar Egeu, na Turquia. Esmirna era a mais próspera entre as cidades otomanas. O comércio era movimentado, e a cultura viva com os cinemas e casas de ópera mais luxuosas do mundo. Não por acaso, a cidade era conhecida como a Pérola do Oriente. Por volta de 1922, cerca de 320 mil gregos moravam em Esmirna. A cidade também era o lar de 10 mil armênios e 140 mil turcos, além de uma quantidade significativa de europeus, judeus e norte-americanos. Todos vivendo tranquilamente, uma vez que a região era tolerante e bem diversa. Fonte: Levantine Heritage Reprodução. No entanto, a catástrofe de Esmirna começou a ser desenhada em 1919, por meio de uma série de decisões equivocadas. Em maio desse ano, a Grécia, encorajada pelas potências do Ocidente, decidiu dar início a uma campanha militar. 12 divisões gregas avançaram sobre o território otomano na Ásia Menor. Em 1920, por ocasião da assinatura do Tratado de Sèvres, acordo de paz entre os aliados e o Império Otomano, visando delinear as fronteiras da Turquia, o exército grego já havia dominado a Trácia Ocidental. No entanto, o líder turco Kemal Atatürk decidiu por conta própria ignorar por completo esse tratado. Ao mesmo tempo, o governo central de Atenas chamou de volta boa parte das forças armadas que estavam na Ásia Menor. Em novembro de 1920, a Grécia iniciou uma segunda onda de ataques contra as forças turcas com o objetivo de atingir Atatürk dentro da Turquia. O exército grego continuou avançando no ano seguinte, ao passo que o exército turco ganhava poder e apoio étnico. Em julho de 1921, Atenas tomou outra péssima decisão: avançar ainda mais sobre a Ásia Menor. Por um lado, o exército helênico ganhava território, mas por outro, estava perdendo pontos de abastecimento e, consequentemente, munições e suprimentos começavam a faltar. Esmirna, 1922. Caos e destruição. Fonte: Neus Cosmos Reprodução. Cerca de um ano depois, em julho de 1922, as forças gregas estavam enfraquecidas, não apenas pela morte dos seus soldados, mas também psicologicamente, uma vez que o governo foi obrigado a chamar de volta mais 8 mil homens. Enquanto isso acontecia, Atatürk preparava seu exército para ofensivas intensas. Pouco mais de um mês após esses eventos, Esmirna deixaria de existir como o mundo a conhecia. O grande incêndio em 13 de setembro de 1922, soldados turcos colocaram fogo nos bairros armênios e gregos da cidade. A onda de terror ainda teve componentes desumanos como estupros e assassinatos em massa. Centenas de milhares de gregos e armênios foram para a orla da cidade numa tentativa desesperada de fugir do ataque, sendo forçados a permanecer na região por quase 2 semanas, sem nenhum tipo de ajuda e em condições precárias. Fonte: Levantine Heritage Reprodução. O incêndio perdurou até o dia 22 de setembro. No entanto, as tropas turcas e grupos de renegados começaram a massacrar a população armênia e grega dias antes das chamas começarem. Estimativas apontam para cerca de 100 mil pessoas mortas, sendo a maioria cidadãos gregos. O grande incêndio de Esmirna destruiu por completo os bairros dos grupos-alvo. Já os bairros dos judeus e muçulmanos escaparam sem danos. Até hoje as autoridades turcas negam a responsabilidade sobre esse ataque que colocou fim a milhares de vidas inocentes, que nada tinham a ver com a guerra. Você gostou deste vídeo? Então comente na seção de comentários abaixo. Lembre-se de se inscrever no canal, compartilhar e deixar seu like. Muito obrigada. Até logo!